Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o Senhor dos Exércitos, glória a Deus. Que sejamos gratos a Deus por mais uma tarde maravilhosa. Sejamos gratas ao Senhor por mais uma manhã, por mais um dia que Ele nos concedeu, né? Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Como você está nessa tarde? Como você se encontra, glória a Deus, aleluia. Eu espero que você esteja bem. Eu desejo para você nessa tarde maravilhosa a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja contigo, esteja aí no teu lar, com a tua família, com os teus, né? Eu desejo para você a presença do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Gente, hoje eu trago aqui um assunto, vai ser um pequeno texto, um curtinho, né? Mas é o que me faz refletir. Sabe, em meio às lutas, em meio às dificuldades, às vezes a gente acaba nos angustiando, né? Nós somos falhos, somos perfeitos. E quando a gente passa por uma situação difícil, nós ficamos angustiados, oprimidos. Eu estive pensando e eu me deparei com uma mensagem na qual fala um pouco sobre essa situação. Chegou um certo momento, né, da vida de Davi, em que ele se angustiou, ele teve medo. Teve um certo momento na vida de Davi que ele se entristeceu, né? Quantos de nós não tem passado por situações difíceis e temos nos deixado abater pelas lutas, pelas dificuldades, né, pela angústia? Muitos hoje se encontram em depressão, muitos hoje se encontram aí com ansiedade, né, porque nós somos falhos, somos perfeitos, carecemos aí da misericórdia, do perdão do Senhor. Para que a gente venhamos receber a nossa cura, né? Para que a gente venhamos receber a libertação, né? A gente precisamos buscar, precisamos clamar ao Senhor. Quantos nesse mundo afora não estão aí entristecidos, abatidos? Quantos não se encontram neste momento aí angustiado, passando uma situação difícil, passando um momento aí onde pensa que não tem jeito, né? Mas eu quero dizer para você nessa tarde, meu irmão, meu irmão, Deus, Ele está contigo. O Senhor, Ele tem ouvido, tem visto o que você tem passado. Mas eu quero te perguntar, para que o Senhor venha operar, é necessário que você o consulte, que você o busque, que você fale o que está passando. Como vocês têm estado nessa tarde, glória a Deus, aleluia. Hoje estaremos aí, glória a Deus, aleluia, com uma convidada especial que vai estar trazendo um louvor. Aleluia. A minha levita, Maria Eduarda, vai estar aqui trazendo um louvor. Vamos aqui dar início a esse pequeno tempo com Deus. Aleluia. Eu sou a diaconisa Fabiana, do Ministério Casa de Deus, Resgatando Vidas, aqui em São José do Rio Claro. Aleluia. No momento, eu não estou pregando aí nas outras igrejas, porque estou com 8 meses de gestação. E é uma gestação um pouco complicada, né? Mas eu aqui estou fazendo a live. E eu creio pela minha fé, eu determino que essa live vai alcançar milhões de multidões. E muitos serão tocados pela mensagem do Senhor. E em breve,
muito em breve eu estarei aí aceitando convites para estar pregando, ministrando a palavra do Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, a toda língua e nação. Glória a Deus, aleluia. Quero chamar a minha filha, Maria Eduarda. Gente, compartilhe essa live, convide pessoas para que possa estar sendo edificado. Glória a Deus, aleluia. Essa daqui é a minha Levita. Vou deixar que ela fale um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, eu sou a Levita Maria Eduarda. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você comente aqui nos comentários se o som está bom, se está muito baixo, muito alto, porque eu estou fazendo aí essa live, né, através da plataforma YouTube e Facebook, e eu também estou utilizando o celular, né, como instrumento. Eu fazia pelo meu notebook, porém agora não tenho mais. Mas eu quero dizer para você, comente aí como está o som, se está bom, se está ruim. E eu quero te perguntar, meu irmão, a minha irmã, como você tem estado? Confie, creia somente no Senhor, que Deus é contigo. Não tenha medo. Aleluia. Vamos ouvir um louvor com a nossa Levita Maria Eduarda. Glória a Deus. Aleluia. É normal em meia luta a gente se preocupar. Mas a Bíblia diz que a gente tem que descansar. Glória a Deus. Aleluia. Isto é mistério, basta somente crer. Glória a Deus. Isto não é regra, nem é critério, depende só da fé. E é por isso que a gente não se entrega. E não tem bandeira branca, não tem edição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito, amigo. Depende só da fé. Se é gente, é coração, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Pega o punho, vai em frente, pensa tudo, vence a luta e na cara do inimigo e vai. E ele tá vencido, vencido, o poder dos braços de Deus. Se é gente, é coração, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Pega o punho, vai em frente, tenta tudo, vence a luta e na cara do inimigo e vai. O que ele está vencido, vencido, o poder da de Deus. E é por isso que a gente não se entrega, não. E não tem bandeira branca, não tem redição. A gente não se entrega, mas vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, Deus dá um jeito a mim. Depende só da fé. Se é frente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Pega o punho, vai em frente, tenta tudo, vence a luta e na cara do inimigo e vai. Porque ele está vencido, vencido, o poder da de Deus. Se é frente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Pega o punho, vai em frente, tenta tudo, vence a luta e na cara do inimigo e vai. Porque ele está vencido, vencido, do poder, braços de Deus.
corajoso, não conforma, não se entrega, não recua, não desiste, não remela para trás. Pega o pulo, vai em frente, Deus é tudo, deixa a luz sair na cara do inimigo e vai. Porque ele já venceu, o poder e braços de Deus. Os braços de Deus. Irmão, volte para a igreja enquanto é tempo, volta para Jesus, Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia, é verdade, glória a Deus, aleluia. Volte para a presença do Senhor enquanto há tempo. Volte para a casa do Senhor enquanto você ainda tem oportunidade, porque muitos já não têm a oportunidade, já se encontra com seus olhos fechados, né? Que louvor maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Que louvor edificante, glória a Deus, aleluia, que a nossa levita trouxe nessa tarde maravilhosa, né? Porque assim, é normal, meu irmão, minha irmã, é normal, em meio a lutas, se preocuparmos, se entristecermos, cambalearmos, né? Como assim que posso dizer, né? A palavra. É normal, em meio à luta, à dificuldade, a gente nos angustiarmos, né? É normal, né? Só que nós temos que crer, nós temos que nos lembrar que há um Deus no céu, que Ele quer cuidar, Ele quer restaurar, Ele quer fortalecer, Ele quer nos renovar dia após dia. Basta somente que a gente clame, que a gente o invoque, né? O Espírito Santo de Deus, ele está comigo, ele está com você. A palavra de Deus, ela fala que somos templo do Espírito Santo. Só que muitos estão com os olhos fechados, muitos estão com os olhos vendados. Glória a Deus, aleluia. Então, eu quero te perguntar nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu espero que você esteja bem. Se você estiver passando aí alguma dificuldade, alguma luta, alguma perseguição, eu quero que você se lembre que você não está sozinho. Você não está sozinha. Há um Deus que peleja por você. Aí você pode dizer assim, mas eu não sigo a esse Deus ainda. Acaso pode esse Deus ele operar em minha vida se eu não sigo, se eu não aceitei? Eu quero dizer para você, Jesus, ele fala assim, ó, eu não vim para os santos, eu vim para aqueles que estão perdidos, eu vim para dar-lhe a vida eterna, eu vim para perdoar-lhes os pecados. Só que uma coisa eu vou falar, não é o sendo dura, mas eu tenho que ser sincera, você precisa buscar a presença do Senhor, porque neste mundo não tem nada para te oferecer. Neste mundo em que vivemos, o que há para oferecer? Prostituições, fornicações, adultério, a ira, tristeza, abandono, depressão, ansiedade, festas, farras, dias após dias. É você tentando se saciar, sendo que o buraco que há no seu coração cresce dia após dia, você não entende. Tentando ali preencher esse vazio com coisas deste mundo, quando na verdade é o Espírito Santo te chamando. Quando na verdade é o Espírito Santo dizendo assim, ó, volta enquanto é tempo, o tempo está se esgotando, o Senhor, ele está te esperando, meu irmão, meu irmão. Mas até quando você vai ficar aí na dependência do diabo? Até quando? Você pode dizer assim, mas são palavras tão duras que essa mulher está falando. Eu tenho que ser sincera, Jesus, ele te ama. Ele te ama. Seja você aí pecador, assim como eu, né? Nós somos pecadores. Seja você católico, evangélico, seja você aí alguém que se encontra no vício do cigarro, da cachaça, da prostituição. Eu quero dizer para você o seguinte, o Senhor ele veio para te salvar, para perdoar os seus pecados. Mas até quando você acha que Deus ele vai esperar por você, meu irmão, minha irmã?
O Senhor tem enviado profetas, o Senhor tem alertado através da palavra dele, que ele te ama, que ele quer te salvar, que ele te espera, ele é fiel, é justo. Vinde a mim, aquele que já está cansado, que está oprimido, abatido, porque eu sim posso aliviar. Não é as coisas desse mundo que pode aliviar o vazio que você sente, não é as coisas mundanas que pode preencher essa tristeza, não. Vinde até Jesus, porque só Ele pode aliviar. Ele carrega sobre Ele o seu fardo. Gente, aprendei com Jesus, Ele nos chama. Até quando iremos nós dizer não para Jesus? Muitos têm esse ditado que diz assim. Coisa até mesmo, né? A minha mãe, ela fala assim também, desse ditadinho. Eu não preciso aceitar porque ele já está no meu coração. Então, eu não preciso estar na igreja. Né? Ela fala assim, deixa eu falar uma coisa para você. No livro de Salmos 84, o salmista Davi, ele nos dá uma palavra edificante. E com essa palavra, eu calo a boca dessas pessoas que dizem, eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso estar aceitar, porque ele está no coração. Irmão, o salmista Davi declara assim, ó, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, à casa do Senhor. Ainda fala assim, ó, não há um lugar melhor para estar. Olha o que o salmista Davi declara. Em Salmos 84, não há melhor lugar para estar, senão na casa do Senhor, na presença do Senhor. E ele ainda declara assim, ó. É melhor estar. Olha o quão importante foi o que Davi falou. É melhor estar um dia na presença do Altíssimo, na presença de Deus, ali fazendo a sua vontade, fazendo a sua obra, fazendo aquilo que você foi chamado, porque cada um de vocês tem um chamado. Basta que vocês orem e que Deus venha revelar através do Espírito qual é o seu chamado, porque você tem chamado, meu irmão. Você tem chamado, meu irmão. Então, aqui o salmista Davi, ele declara assim, ó, é melhor estar um dia na presença de Deus, na casa do Senhor, fazendo a vontade dele, do que 1000 dias. 1000, olha só a importância desse versículo. 1000 dias nas portas da impiedade. Ele quer dizer assim, ó, eu prefiro, se eu vivesse hoje, tivesse só um dia, eu prefiro esse dia na presença de Deus do que eu ter 1000 dias, ter a oportunidade de poder viver mais 1000 dias estando aí nesse mundão afora, tentando preencher o vazio com coisas do mundo, coisas ali ímpios. Irmão, minha irmã, volte para Jesus enquanto há tempo, enquanto ainda há oportunidade de se voltar para Ele, de clamarmos, de edificarmos, de louvar com cânticos da harpa, com hinos, com louvores. Glória a Deus, aleluia. Irmão, é difícil, glória a Deus, aleluia. Eu não quero dizer para você nessa tarde que aquele que serve ao Senhor, glória a Deus, vai viver somente na bonança, que aquele que serve ao Senhor dos exércitos vai ser só alegria, vai ser só bonança. Não é assim, meu irmão. Porque aquele que serve ao Senhor, ele tem que ser provado para ser aprovado. Glória a Deus, aleluia. Aquele que serve o Altíssimo, ele precisa perseverar, ele precisa estar em vigilância, em oração. Glória a Deus, aleluia. Busque ao Senhor enquanto há tempo, enquanto você o pode achar, invocar o seu nome, porque breve virá. Breve Jesus voltará, ele virá buscar o povo, ele virá buscar a igreja, virá buscar aqueles que o aceitaram, que se voltaram, que pregaram a sua palavra com sinceridade, com amor, que se dedicaram na obra dele, aqueles que com coração sincero, coração íntegro, se voltaram, clamaram a ele. Ele prometeu que virá, ele prometeu que virá buscar a igreja somos nós, meus irmãos.
irmãos, breve Jesus voltará. Breve Jesus virá. O que você tem feito nessa tarde aí? O que você tem feito aí para Jesus nessa tarde? Como se encontra a sua vida neste momento? Irmão, é normal, meu irmão, ter medo. É normal, minha irmã, cambalearmos. É normal nos entristecermos, é normal a gente ter dúvidas, é normal porque somos pecadores, mas nós devemos crer que há um Deus que está conosco e adquirir a confiança. Confiança só é adquirida através do Espírito Santo. Quando você busca a palavra, quando você busca o Espírito, é como uma vitamina que nutre a raiz, que é a fé. E a fé ela é nutrida pela palavra do Senhor. Aleluia. Volte para Jesus enquanto há tempo, minha irmã, meu irmão. Enquanto ainda você pode dizer sim para Ele. Glória a Deus, aleluia. Independente da qual igreja você faz parte, glória a Deus. Independente aí se você ainda não é evangélico e você quer sim voltar para Jesus, procure a igreja mais próxima da sua casa, glória a Deus, aleluia. Procure a igreja mais próxima aí de você e aceite. Vá ao culto, aceita o Senhor como o teu Senhor e Salvador, aleluia. Aí você pode dizer assim, mas para aceitar Jesus é necessário que eu vá para a igreja? Sim, meu irmão, sim, minha irmã. É necessário que a gente venhamos estar aí em constante aí vigilância, lendo a palavra do Senhor, porque a palavra, a pregação, ela vem da palavra. E a palavra, ela é a palavra do Altíssimo. Então, quando você se dispõe a sair do seu lar, da sua casa aí, meu irmão, do seu conforto, para ir à igreja, ouvir a palavra, prestar louvores, ou ouvir louvores, glória a Deus, aleluia. Você está aí edificando a sua fé, você está nutrindo a sua fé. Mas se você ficar falando, eu não preciso ir à igreja para se voltar para Deus, eu quero dizer para você que você vai morrer espiritualmente, porque aquele que não lê a palavra, aquele que não ora, aquele que não busca, como pode permanecer o Espírito Santo nele sem que ele busque, sem que ele alimente a fé? Será que você já ouviu que a fé sem obras é morta, meu irmão, minha irmã? Eu preciso ser sincera com você nessa tarde, glória a Deus, porque eu te amo, eu quero te salvar, eu quero que você encontre a salvação, eu quero que você seja salvo, que o seu nome esteja no livro da vida, glória a Deus, aleluia. Então não é passando a mão na sua cabeça, meu irmão, minha irmã, que você vai conseguir, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes é necessário que venhamos ser corrigidos, aleluia. Irmão, é normal a gente ter medo, é normal. Só que nós devemos confiar, aleluia. Nós somos seres humanos, somos falhos. E a prova disso é Davi, meu irmão. Aqui Davi, ele teve medo. Aqui Davi chorou, se angustiou. Aqui Davi, aleluia, ele temeu, glória a Deus, aleluia. Porque no fim das contas, por mais que Davi esteja ungido, por mais que Davi esteja um homem de Deus, segundo o coração de Deus, no fim das contas ele é um ser humano criado por Deus, que também carece da misericórdia de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui ler esse capítulo junto com você, minha irmã, meu irmão. Eu quero que você venha ser tocado por essa palavra, aleluia. Confie, passe a confiar, a buscar, meu irmão. Sempre que surgir um medo, que é normal, porque somos falhos. Eu não sou perfeita, eu tenho medo, glória a Deus, aleluia. Eu não sou perfeita, eu tenho medo, eu também fico angustiada, meu irmão, minha irmã. Eu sou um ser humano também, que careço da graça do Altíssimo, da misericórdia de Deus, aleluia.
Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui, não. O Senhor já teria levado, o Senhor já teria arrebatado, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, aleluia. Compartilhe essa live para que muitos venham ser tocados, independente da sua religião, independente do seu ministério. Jesus, ele veio por mim, ele veio por você também, aleluia. No fim das contas, é ele ali cumprindo o que ele prometeu, né? Que aqueles que se voltarem, aqueles que o aceitarem, ali ele não está citando placa de igreja, não, aleluia. Aqueles que se voltar para ele, buscá-lo, aleluia. Vamos juntos morar nas moradas celestiais, aleluia. Todos juntos, eu e você, em uma só voz clamaremos, em uma só voz adoraremos a esse Deus maravilhoso. Seja você da Assembleia, seja você católico, volte para Jesus, aleluia. Fale da palavra do Senhor, aleluia. Porque muitas das vezes, meu irmão, estamos dentro da igreja do Senhor, mas não estamos focados nas coisas de Deus. Muitas das vezes falamos que servimos a esse Deus maravilhoso, aleluia. Mas não damos obras para o Senhor, não damos frutos para Deus, aleluia. O Senhor não quer te ver sentado no banco, o Senhor não quer te ver de boca fechada. Vai para a casa do Senhor, adora Ele, aleluia. Glorifica o santo nome do Senhor, aleluia. Não nos basta dizermos assim, sou crente, sou evangélica, se eu não tiver o Espírito de Deus em mim, aleluia. Muitos que se encontram dentro da igreja estão vazios espiritualmente, porque têm se esquecido de buscar, porque têm se esquecido de clamar a Deus, de consagrar, aleluia. Muitos dizem assim, eu fui para a igreja, aleluia, mas eu voltei da mesma forma que eu entrei, aleluia. É claro que você vai sair da forma que entrou. Você não glorifica o Senhor, você não dá lugar ao Espírito Santo e você quer que Deus habite na sua vida, aleluia. Devemos entender uma coisa, meu irmão, minha irmã, é você que precisa de Deus, aleluia. É você que precisa do Espírito Santo em sua vida, aleluia. É você, a palavra de Deus, ela fala assim, vinde a mim, aleluia. Não é Jesus que tem que ir até você, aleluia. É você que tem que clamar, é você que tem que perseverar, provocar um milagre na sua vida. É você que tem que pôr Jesus em primeiro lugar, aleluia. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, aleluia. Ele não vai entrar na tua casa sem a tua permissão, não, meu irmão. Ele não vai entrar na tua casa sem a tua permissão, meu irmão. É necessário que você o aceite, que você se volte, e mais necessário ainda que você dê lugar a ele na sua casa, na sua família, dentro do seu casamento. Convida o Espírito Santo a habitar, que as brechas venham ser fechadas, glória a Deus, aleluia. Dentro do teu estabelecimento, consagra o que é teu ao Senhor enquanto há tempo. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer que Jesus te ama, Ele quer te salvar, meu irmão. Muitos não vá pensando que só porque está dentro da igreja está salvo, não, meu irmão. Jesus quer te salvar, você é evangélico, você é católico, Ele quer te salvar. Basta que você se volte, o aceite com todo o seu coração, aleluia. Que você se arrependa dos seus pecados, porque muitos que estão na casa do Senhor ainda não se converteram, ainda não tiveram um encontro com o Altíssimo. Por isso que eu digo aqui, irmão, seja evangélico, seja católico, irmão, volta para Jesus verdadeiramente, aleluia. Analise-se a si mesmo, como você está diante do Senhor, como estão as suas atitudes. Jesus, Ele veio por mim, Ele veio por você, Ele veio por aqueles que estão cansados, oprimidos, abatidos, entristecidos. A luta é grande, e não vai pensando que vai ficar melhor que isso não, meu irmão. Seja bem-vinda, Rosilene. Seja bem-vinda, Rose.
Eu quero dizer para você, nessa tarde, a importância de clamarmos a Deus. É tempo de voltar para Ele. É tempo de falar com Jesus. É tempo de nos arrependermos. É tempo aí de adorá-lo, aleluia. Porque breve Ele virá, aleluia. Muitos estão se esquecendo que Ele virá. Muitos aí estão se esquecendo que Jesus breve virá buscar a igreja. Aleluia, Jesus. Em breve, a trombeta soará. Em breve os mortos ressuscitarão. Em breve o mar vai devolver ali aquelas almas que se afogaram no mar. Em breve os mortos vão ressurgir. Aquele que morreu ali, glória a Deus, aleluia. O Senhor vai despertá-lo porque é somente um sono. Em breve ele virá buscar. Como você se encontra agora, você que tem ainda a chance de se voltar para Ele. Você está vivo, você está viva. Você tem a oportunidade de dizer assim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador na minha vida. Não importa como você se encontra agora. Não importa. Eu não quero saber como você se encontra. Eu quero saber que o Senhor ele pode te transformar neste momento. Eu quero dizer para você ó, que o Senhor, Ele te perdoa. Ele perdoa os teus pecados. Ele perdoa a tua transgressão. Quando você verdadeiramente se arrepende, o Senhor, Ele te perdoa. Te dá vestes novas. Uma nova oportunidade, glória a Deus. Porque nova criatura é. Não importa o tamanho aí da sua dificuldade. Não importa que falem da sua vestimenta. Como eu posso aceitar Jesus? Se no meu coração eu me visto assim, eu gosto. Irmão, não é ninguém que precisa mudar você, não. Quem te muda é Deus. Quem te muda é Deus, aleluia. Deus, em sua infinita graça, Ele põe em teu coração o desejo, a adoração de mudança, aleluia. Muitos só sabem julgar, muitos. Eu lembro que quando eu fui aceitar Jesus lá na igreja, a Casa de Deus, Ministério Resgatando Vida, eu voltei para Jesus, na verdade, porque eu estava afastada. E eu não tinha veste, né? Eu não tinha. Trabalhava no mercado e usava calça, né? Então, muitos me criticavam, porque ali, no momento que o conjunto ia apresentar, o conjunto Novos Convertidos, e eu ia de calça, muitos falavam, e eu me entristecia, eu dizia, Senhor, mas é o que eu tenho, Senhor. Mas é o que eu tenho. Muitos chegaram até a minha pastora para falar da minha veste, aleluia. Mas cadê que fizeram a diferença? Cadê que foram lá, compraram uma vestimenta adequada e deram de presente? Muitos só sabem julgar e tacar pedra, muitos. Mas para ajudar, para fortalecer, é poucos, meu irmão. Minha pastora, serva do Altíssimo, glória a Deus, aleluia, comprou vestimentas para mim, me doou, aleluia. E o Espírito Santo de Deus pôs no meu coração o desejo da mudança, aleluia. Então não dê ouvido a pessoas que só fazem te tirar da presença. Não dê ouvido a essas pessoas que só tacam pedra, que só te julgam, te humilham. Olha para a tua vestimenta e te olham como se você não fosse nada, porque você é alguém importante. Você é joia preciosa para Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Não dê ouvido a pessoas maldosas. Não dê ouvido, aleluia. Faça a sua parte, porque a salvação vai ser individual, meu irmão. Eu estou aqui pregando a palavra para você nessa tarde. Eu estou aqui evangelizando, mas eu quero te dizer, é você que vai provocar a sua salvação, não sou eu, meu irmão. Depende das suas atitudes, depende das suas escolhas. Eu não posso escolher por você, eu não posso. Por mais que eu esteja fazendo aquilo que o Senhor me capacitou para fazer, no fim das contas, eu sou só alguém aqui falando, sendo um instrumento de Deus para te acordar, para te despertar nessa tarde. Aleluia! No fim das contas, é você que vai provocar a sua salvação através do arrependimento, através de aceitar, de se voltar para Ele. Eu não posso fazer isso por você, meu irmão.
Eu não posso te pegar assim, ó, pelo braço e dizer assim, você vai aceitar. Eu não posso, mas eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance. Eu estou te dando a palavra, eu estou te dando o maná que cai do céu, aleluia. Mas é escolha sua. Tudo é questão de escolha. Glória a Deus, aleluia. Tudo é questão de escolha. No fim das contas, você vai prestar conta por suas escolhas. No fim das contas, é você e Deus. Aleluia. No fim das contas, minha irmã, meu irmão, é você e Deus. Aleluia. No fim das contas, quando você aí, glória a Deus, aleluia, quando Jesus perguntar, aleluia, quando Jesus perguntar, eu enviei aí os profetas, eu enviei o cego, eu deixei a minha palavra para você e você não se voltou, aleluia, apartai-vos de mim, porque vai ser duro, meu irmão. Vai ser duro no dia do juízo, aleluia. O que você tem feito, você buscou, você clamou, você o aceitou, porque no fim das contas, todos passarão pelo julgamento, rico, pobre, aleluia. Coxos, mudos, cegos, preto, branco, no fim das contas, todos vamos passar pelo julgamento. Até os mortos que estão dormindo vão ressuscitar para a glória do Senhor e ali serão julgados, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna, aleluia. No fim das contas, eu quero te dizer que é só você e Deus, aleluia. Por mais que você peça a oração, por mais que nós intercedemos por você, no fim das contas, é você que provoca o seu milagre, aleluia. São palavras duras, eu sei, mas eu tenho que ser sincera. Eu tenho que despertar de alguma maneira aí, aleluia, a sua consciência, porque Jesus está voltando. O evangelho está sendo anunciado, o evangelho está sendo pregado, seja em redes sociais, seja nos hospitais, nas igrejas, nas ruas. Tem servo do Senhor em cada cômodo, gente. O que está faltando para que você acorde, desperte, aleluia. Será que não basta como estamos vivendo aqui hoje? Sinais estão aí acontecendo, sinais, aleluia. Terremotos, maremotos, destruições, alagamentos aí, cidades aí embaixo da água, milhões e milhões de almas aí perecendo, a fome está por vários lugares na terra, aleluia, é filho matando pai, é pai matando filho, aleluia. Será que você não entende a importância, minha gente, de o agora aceitar Jesus enquanto há tempo? Irmão, minha irmã, breve ele virá buscar a igreja. Breve Jesus voltará. Aleluia. E eu quero dizer para você nessa tarde que ele te ama, ele quer te salvar. Eu não sei como você se encontra neste momento, nessa tarde. Eu não sei se você é evangélico, se você é católico, se você não tem uma religião específica. Eu não sei como você se encontra. Se você está aí viciado no mundo aí das drogas, no vício do cigarro, no vício da prostituição, no vício da cachaça. Eu não sei como se encontra você nesse momento, mas eu quero dizer uma coisa para você, para cada um. Jesus, ele te ama e ele quer te salvar. Jesus, ele te dá veste nova se você o aceitar. Se você se voltar para ele, ele vai fortalecer a tua fé, aleluia. Ele vai renovar o teu espírito. Ele vai apagar o teu passado, aleluia. Ele vai te dar uma folha em branco, aleluia. E as coisas velhas passou. Aquilo que você fazia, passou. Pecados ali, prostituições, cachaça, cigarro, vício das drogas, fornicação, tudo. O Senhor apaga as tuas transgressões e te dá uma folha em branco, aleluia.
Aleluia, Jesus. Então, se volte quanto a tempo, aleluia, porque o mundo não tem nada a oferecer. Sabe quantas pessoas queriam poder ter essa oportunidade de aceitá-lo? No livro de Lucas, do apóstolo Lucas, acho que no capítulo 16, lá relata, irmão, lá é forte demais. Relata como é o inferno. Lá relata como é o inferno. Lá relata sobre um homem chamado Lázaro, o rico Lázaro. Irmão, é forte demais, meu irmão, o inferno é real. O inferno, ele existe. Mas o inferno não foi preparado para mim, para você não, meu irmão. O inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o diabo articuloso, o diabo movido de artimanhas malignas, querendo ser um imitador de Cristo, aleluia. Ele ali quer levar o máximo de almas para lá, o máximo de almas para o inferno, meu irmão, o inferno é real. Leia o livro de Lucas, o rico Lázaro, que vocês vão ver o que está relatando lá. É forte, e o sofrimento desse rico, aleluia, é horrível. E ele fala assim, ó, deixe que eu vá e avise para os meus familiares que aqui é real. Deixe que eu vá e avise para os meus filhos, para os meus pais, que é real, que o inferno existe. E ele fala, não, porque lá tem os servos de Deus. Lá tem o quê? A palavra que Deus deixou. Lá tem o maná. Que eles, se eles não conseguem escutar a palavra, os profetas não escutarão. Irmão, é sério, é forte. O inferno é real. E eu não quero que você vá para lá, não. Meu irmão. Eu também não quero ir para lá. Para Deus, não tem esse negócio de pecadinho, de pecadão. Pecado para Deus é pecado. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do pecadão. No fim das contas, pecado é pecado, é um só. E eu posso perder a minha salvação, sim. Se eu não estiver vigiando, se eu não fazer aquilo que o Senhor me capacitou, se eu tirar o meu foco da presença e focar no irmão do lado, na irmã do lado e começar a prevejar. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando te salvar, meu irmão. Eu estou tentando fazer com que você ouça a palavra. E através do meu falar, que o Espírito Santo habite no seu coração. E que essa palavra seja uma semente plantada. E que essa palavra possa florescer, edificar. Aleluia. Por que vocês acham que muitos que estão dentro da igreja, muitos que estão aí dentro da igreja, ainda não tiveram um encontro com o Senhor? Irmão, só aceitar ao Senhor não basta. Você precisa estar em constante oração, em constante intimidade. Você precisa meditar na palavra. Esse foi o conselho que o Senhor deu para Josué. Na minha palavra, medita dia e noite, aleluia. E eu serei contigo, aleluia. Não basta somente você dizer assim, eu sei do Senhor, e ir para a igreja sentar lá. E não abre a boca para dar um glória, meu irmão. Adoremos e exaltamos aquele Deus maravilhoso, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda exaltação, aleluia. Você foi chamado para adorar, eu fui chamada para adorar, e eu quero te dizer que cada um aqui tem um chamado, aleluia. Cada um de vocês aí tem um chamado, e em breve vocês vão prestar conta com Deus, aleluia. Por isso a importância de se voltar para Ele. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja teu nome, aleluia. Não é fácil não, minha irmã. Tá pensando que é fácil? É perseguição, aleluia.
por mais que você cambaleie, por mais que você às vezes se entristeça, por mais que você, por muitas das vezes, por diversas situações, se fica aí angustiada, aleluia. Mas eu quero que você lembre-se que Deus, aleluia, Ele está contigo, aleluia. Ele quer que você se lembre de clamá-lo, que você se lembre de buscá-lo, aleluia. Vamos aí ler a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu falo assim, né? Eu vou dar um pequeno texto, uma pequena mensagem. E quando eu olho, meu irmão, já por uma hora e meia de live, meu Deus. Eu me empolgo, eu não sei o que acontece, que eu não quero parar de falar. Eu sou aqui também na igreja, tá? Quando eu estou pregando a palavra, meu irmão. Só que nós temos que ter decência, aleluia, né? Temos que saber iniciar, temos que saber a hora de terminar, respeitar os horários dos nossos irmãos, aleluia. Porque muitos, às vezes, ali, mesmo cansado do dia a dia, do trabalho, vai para a igreja não para agradar o homem, a mulher, a pastores, não. Vai para buscar a presença, aleluia. E mesmo que a carne, mesmo que a nossa pessoa esteja cansada, abatida, mas nosso espírito está renovado, aleluia. Mas é isso aí a importância de o escudo terminar no horário certinho, aleluia, Jesus. Então vamos lá, irmão, minha irmã, vamos ler a palavra do Senhor. Acompanha comigo, compartilha essa live, porque muitos precisam ouvir, muitos. No momento eu estou sem pregar nas igrejas, porque eu estou gestante, meu puxão é enorme, aleluia, Jesus. 8 meses, estou pesadona, aleluia. Mas em breve eu estarei aí nas igrejas. Eu creio no Deus que eu sinto, que eu irei fazer aquilo que o Senhor me capacitou. O meu chamado, por mais que eu louve, meu chamado não é no louvor, não. Meu chamado é na palavra, aleluia. É ganhando almas através da palavra de Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Se você estiver precisando de oração, comenta aí. Eu preciso de um milagre, aleluia. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre na vida do meu filho, da minha filha. No meu casamento, eu preciso de um milagre no meu casamento, gente. Eu não posso fazer milagre, mas eu sirvo a um Deus tremendo, aleluia, que me dá a autoridade de profetizar na tua vida, aleluia. Mas não sou eu que tenho que provocar o milagre, é você que tem que provocar o milagre. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra... O caminho está passando aqui, dá um barulho. Vamos ler a palavra do Senhor, irmão, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 30. É uma palavra edificante, mas é uma palavra que mostra que por mais que você seja servo do Altíssimo, por mais que você seja um homem, uma mulher de fibra, temente a Deus, no fim das contas você é só um ser humano. No fim das contas você é só alguém usado como vaso de alabastro por Deus, mas que também carece da graça e da misericórdia dele. Tá bom? Não importa. Moisés ali, por mais que tenha operado tantos milagres e foi usado, foi um libertador de 401 pessoas. Eu quero dizer assim, por mais que Moisés era usado por Deus, no fim das contas, ele era só um vaso de alabastro que precisava da graça do Altíssimo. Ele era um ser humano que errou também, né? Moisés ali chegou a um certo momento, né, ali, para quem conhece a história de Moisés, que foi impedido de entrar na Terra Prometida, devido a uma situação que aconteceu, um ocorrido, né? Mas daí teve a continuidade, que foi Josué, aleluia. Mas isso não impediu de Moisés alcançar a graça, a glória. Pois o Senhor ali carregou dos braços, aleluia. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero aqui deixar uma oração antes de lermos a palavra, para que não venha falar nada de mim, do meu próximo, mas que eu venha falar aquilo que seja movida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, José Cícero, Roberval, Cristina,
Meu irmão Nau, aí, seja bem-vindo. Glória a Deus, aleluia. Eu fico tão feliz quando eu vejo aqui que vocês estão presentes nesse tempo com Deus, aleluia. Eu fico muito contente, aleluia, de vocês estarem aqui participando, aleluia, das lives, porque isso aqui, meu irmão, é um tempo com Deus. Seja bem-vinda aí com Cleide, a paz do Senhor, minha linda. Isso que estamos fazendo aqui é um tempo com Deus. Está sendo transmitido pelo YouTube, está sendo transmitido aqui no Facebook. Glória a Deus, aleluia. E mesmo que eu não possa estar aí, mas eu estou aqui fazendo aquilo que Deus me capacitou. Eu estou levando o maná para você, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não pense que a minha vida é fácil, meu irmão, meu irmão. Quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe tudo que eu passei. Quem conhece a minha história, sabe as marcas, as cicatrizes que eu tenho. Mas eu estou aqui. Eu não vou deixar que nada impeça de exercer o meu chamado, aleluia. Nada. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração. Se o som estiver alto, vocês podem estar comentando aí o fundo musical. Eu estaria abaixando. Se estiver alto, vocês falam que eu estaria aumentando. Tá bom, gente? Se vocês estão ouvindo direitinho o que eu estou falando, se eu estiver falando alto, se eu estiver falando muito rápido, eu estou aqui para ensinar para vocês, aleluia. Para levar a palavra para vocês. Vamos fazer uma oração? Feche os olhos, não em referente a mim, não é o que eu estou pedindo, mas em referente ao Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos em pleno neste momento. E apresenta aí a sua família. Aqueles que estão viciados no álcool, nas drogas, na cachaça, na prostituição, aqueles que estão afastados aí de Deus, aqueles que se encontram desviados também, aqueles que não têm força mais de orar, de clamar, de jejuar, de buscar. Pensa neles nesse momento. Aleluia. Também te peço também que ore pelo filho da irmã Sônia, aleluia, que se encontra aí com enfermidade nos olhos, aleluia. Nossa irmã Sônia lá de Itapurá pediu oração, estaria aqui apresentando também, aleluia. Vê a importância de você comentar aí, eu preciso de um milagre de oração, porque eu estou apresentando sim, aleluia. Vamos lá. Querido Deus, eterno, maravilhoso Pai, graças te damos nessa tarde, Senhor. Obrigada, Deus, por tua bondade, por tua misericórdia, Pai. Obrigada pelo teu Filho amado, Jesus, oh Pai. Obrigada pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada pelo alimento, Pai. Obrigada pela minha família, pelos meus filhos, pelas minhas filhas. Obrigada, Deus, pelo meu casamento. Obrigada, Senhor dos Exércitos, por capacitar, Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu te apresento nessa tarde, ó Deus, cada ouvinte que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, aqueles que estiver passando na frente da minha casa, Pai, que der ouvido a esta oração, ó Deus, entra com a tua providência no lar, entra com a tua providência na casa, na família, ó Deus, entra com a tua providência, Pai, um propósito, Deus, de salvação, de libertação, ó Pai, que essas correntes malignas venham ser quebradas, ó Deus, que aqueles que não têm força de te buscar, de clamar, Pai, de consagrar a Ti, ó Deus, venha, Pai, ser aí renovado no Teu Espírito Santo, venha ser curado, ó Deus, das enfermidades, Pai, Espírito Santo de Deus, que essa corrente maligna que o aprisiona, Deus, seja quebrada, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu quero te apresentar, Senhor, o filho da irmã Sônia que pediu oração, Pai. Eu não conheço o nome dele, mas tu bem o sabe, ó Deus, do filho da tua serva, Pai. Espírito Santo de Deus, entra com a tua providência na vida dele, Pai, pois ele se encontra com uma enfermidade nos olhos, ó Deus. Visita ele nessa tarde, ó Pai. Entra com aí, Pai, com a salvação, Pai, com a restauração da saúde dele, Pai. Entra, Espírito Santo de Deus, com a cura, com a libertação,
coração, Senhor. Nessa tarde, visita esse homem, Senhor. Meu Deus, eu também quero te apresentar meu filho Isaac, Pai, aquele filho que o Senhor me deu, me capacitou para gerar, Senhor. Meu Deus, livra meu filho de todo mal, de toda seta e ira, de artimanhas do diabo, Senhor, da ira do maligno. Livre a minha filha também, Maria Eduarda, Pai, pois a minha filha é levita tua, Senhor. A minha filha, Senhor dos exércitos, pertence a ti também, ó Deus. Meu Deus, que toda enfermidade, Pai, que toda síndrome do sono, Pai, caia por terra, que todo espírito maligno, Pai, venha ser queimado em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus, cada ouvinte que estiver aqui ouvindo a palavra, ouvindo esta oração, seja tocado pelo teu Espírito Santo, Pai. Seja tocado, Senhor, pelo teu Filho amado, Jesus, Pai. O verbo vivo, Senhor. O sacrifício, o cordeiro, Senhor. Aquele que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. E temos a chance de alcançarmos a vida eterna, Pai. Meu Deus, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tem operado. Meu Deus, que essa live, Deus, que essa pregação, essa mensagem possa alcançar milhões de pessoas, meu Deus, que não tem condição aí, Pai, de se comover, que estão aí acorrentados pelo maligno, não tem força de sair da sua casa para buscar, Senhor. Entra com a tua providência, Pai, na vida desta pessoa, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Deixa o Espírito Santo falar com você, aleluia. Deixa o Espírito Santo tocar no teu rosto. Deixa o Espírito Santo te alimentar todas as vezes vazios que você tem no seu coração, a tristeza, o sentimento de abandono, de solidão. Deixa o Espírito Santo preencher. Deixa ele cuidar de você, porque você é templo do Espírito. Basta somente que você reconheça isso. Você é templo. Se o Espírito Santo ainda não habita em você, é porque é necessário que você dê lugar. O seu corpo é o templo do Espírito. Se você limpar a casa, o que quer dizer, se você deixar as coisas mundanas, se você se voltar para ele, o Espírito Santo ele vai habitar. Aleluia. E você vai ver do que eu estou falando. Você vai ver do que o salmista Davi está falando. Ele diz que é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 aí nesse mundo. Você vai ver a importância, né? A alegria que sentimos de ir para a casa do Senhor, louvar, adorar, né? Darmos cânticos de hinos ao Senhor. É bom, é bom. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, né, é um pequeno texto, mas para mim, de grande importância. Porque nesse pequeno texto eu posso ver até os mais elevados dos profetas têm medo. Até os mais altos níveis, né, ali, de pessoas que são ungidas ao Senhor, no fim das contas, é só um ser humano que sim carece da graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Eles também carecem que Deus intervenha, né, deles, na vida deles. Que por mais que você seja cego, por mais que você seja cega, vaso de alabastro, cheio do Espírito, no fim das contas, você é um ser humano que sente medo. No fim das contas, você é um pecador que carece sim da misericórdia do Altíssimo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 30. Vou ler até o 6, aí, mas eu vou estar explicando o texto para vocês. Diz assim: sucedeu que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclag, tinham atacado e tinham queimado como fogo na cidade. Tinham levado cativa as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. Alguém, porém, não mataram, somente os levaram, né, consigo, e foram seguindo o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade
ovelhas que estava queimada, e o fogo e suas mulheres. Estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas mulheres tinham sido levados cativos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então Davi e o povo se achavam com ele, alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força alguma. Levadas cativas, Ainoá, a Jerelita, Abigail e a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou nesse momento, porque o povo falava até de apredejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura e tristeza. Cada um por causa dos seus filhos, das suas mulheres. Todavia, Davi buscou se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Irmão, vejamos a importância desse texto. Vejamos aí, irmão. A palavra do Senhor, o texto em si completo, relata a história de Davi. E ali, Davi, ele se uniu ali, glória a Deus, aleluia, com os príncipes dos filisteus, aleluia, aqueles exércitos, né? E foi guerrear, aleluia, Jesus. Saindo aqui da cidade que estavam, lado, né? Junto com seus soldados, Davi, ele foi ajudar, ali, glória a Deus, aleluia, aquele exército ali, os filisteus ali. E eles foram para lá com centenas e milhares. Mas Davi e os seus soldados, eles foram na retaguarda, aleluia. Então Davi estava assim disposto a ajudar, aleluia, Jesus. Davi ali envolvido de compaixão, ali, ele estava disposto sim, aleluia. E os seus soldados ali, por obediência, também seguiram Davi ali a respeito das suas vidas, glória a Deus, saindo das suas casas, dos seus familiares, indo lá com Davi, ao encontro ali daquele exército, glória a Deus, aleluia, para que juntos viessem guerrear, diz a palavra do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor também que havia ali um príncipe dos filisteus, o qual não confiava em Davi, aleluia. Davi ali movido de compaixão, movido de sinceridade, foi lá para ajudar, mas havia eles ali que não acreditavam na bondade de Davi, aleluia. Havia aqueles que temeram, o caso não é esse aí, o servo de Saul, aquele que diz que é ungido do Senhor, não pede que ele volta para trás, não quero ele aqui, glória a Deus, aleluia. E Davi muito se entristeceu quando Aquis, aleluia, falou para Davi assim: Davi, retorna para a tua terra, para a tua cidade, no caso. Retorna para lá, Davi, porque não te querem aqui, não confiam em ti. Eu bem sei que tu és servo do Altíssimo, tu és servo de Deus, mas eles não sabem, eles não querem, eles não confiam em ti, Davi. Davi muito se entristeceu, muito se angustiou ali, porque Davi tinha o coração sincero e ele estava querendo ajudar, aleluia. Mas Davi, então, ali, ouvindo esses conselhos, aleluia, pegou seus soldados e retornou para Ziclag, glória a Deus, aleluia, na cidade ali onde habitava a família dele no momento, as esposas, os filhos de soldados, ali os familiares, aleluia. E ao voltar ali àquele lugar, Davi se deparou ali com a cidade totalmente destruída, com a cidade tomada pelo fogo, aleluia. E aqueles soldados lá que foram com Davi, de livre e espontânea vontade ali para ajudá-lo lá, aqueles soldados ali que apoiaram Davi, foram os mesmos que, envolvidos pela angústia, pela tristeza ali, se voltaram e queriam matar Davi, apredejá-lo, aleluia. Porque eles estavam movidos pela dor, movidos pela insegurança de saber se seus parentes estavam vivos ou não, aleluia. E eles só queriam encontrar alguém para culpar e se voltaram para Davi. E se esquecendo eles, meus irmãos, que Davi também teve a sua família levada, aleluia, cativa.
Davi também teve suas esposas, seus filhos tomados como cativos, aleluia. E Davi também não sabia se eles estavam vivos, se eles estavam mortos, o que tinha acontecido. Davi estava angustiado também, aleluia. E não somente tendo que dar conta de ver a cidade tomada pelo fogo, de ver ali os seus parentes ali sendo cativos, levados, aleluia. Todos eles ainda teve que lidar com a situação de que soldados ali queriam apredejá-lo, aleluia. Aleluia. Soldados ali queriam matar Davi, apredejado, tentando achar alguém para culpar, aleluia. Eu posso entender essa mensagem, sabia, meu irmão? Aconteceu comigo. Há 2 anos eu perdi a minha filha, Maria Clara. Ela nasceu, né? E no outro dia morreu. Complicações, teve um poder pressão alta. E eu passei por uma luta tão grande, eu queria achar alguém para culpar. E eu dizia, foi culpa da negligência do médico. Foi negligência do médico, vou processar. Eu dizia, vou processar. Porque se o médico tivesse me afastado do trabalho, se o médico tivesse me dado repouso, eu não teria perdido a minha filha, não teria. E eu dizia, foi culpa do médico, aleluia, Jesus. E eu, movida pela dor, essa mesma dor que Davi sentiu aqui, irmão. Movida pela dor, a tristeza de ter perdido a minha filha. Eu só queria achar alguém para culpar, aleluia. Mas, glória a Deus, eu busquei forças em Deus, aleluia. Perdi minha filha há 2 anos, aleluia. Perdi minha filha em 1 semana, aleluia. Com 3 meses depois, já estava pregando a palavra de novo, aleluia. Porque é isso que Deus faz, aleluia. Ele fortalece, Ele renova, Ele capacita. Aleluia, Jesus. Por isso que eu digo que a gente é falho, meu irmão. Meu irmão, você também é ser humano, aleluia. E eu quero dizer aqui que Davi, meu irmão, ele se angustiou, diz a palavra de Deus. Olha que palavra forte. Você está acompanhando comigo? 1 Samuel, capítulo 30. Davi se angustiou, ele se entristeceu e chorou. Chorou até que não houvesse voz, diz a palavra do Senhor. Fizeram um clamor de choro, até que todos ficaram cansados. Olha o tamanho, o peso dessa palavra. Olha o tamanho do sofrimento desse povo, o sofrimento de Davi, meu irmão. Chorou, aqui diz o texto, que Davi chorou até que não lhe restou forças. Diz a palavra do Senhor. Envolvido na angústia. Então é normal, irmão, ter medo. É normal. Mas o que diz a palavra do Senhor? Davi se angustiou, Davi chorou, teve medo de ser apedrejado. Mas diz a palavra que ele buscou se fortalecer. Entendeu? Ele buscou se fortalecer em Deus. Ele chorou, ele se angustiou, passou esse momento terrível, teve aí as suas dúvidas e depois tornou. Epa! Eu vou me fortalecer da presença de Deus e vou buscá-lo, eu vou invocar o seu nome. Ele se levantou e ergueu a sua voz e clamou. Aleluia. Irmão, meu irmão, quão difícil foi para Davi ver que os seus filhos tinham sido levados pelos inimigos, aleluia. Ver que a cidade foi tomada pelo fogo, foi destruída. Ver que as suas mulheres tinham sido levadas e não ter notícias, saber ali se estavam bem, vivas, ou tinham morrido. Que sofrimento foi, Davi. Eu, por ter perdido a minha filha, eu sei o que eu sofri. E eu não consigo imaginar a dor de Davi. Sem saber se seus filhos, suas mulheres estavam bem ou não. Ainda por cima tem que lidar com a situação dos soldados querendo matá-lo. Olha só o tamanho da luta, meu. Então eu quero dizer para você, não importa o tamanho da sua dificuldade, a situação que você está passando, a situação que você está enfrentando, faça como Davi, erga a sua cabeça, clame ao Senhor, aleluia, que Ele vai te ouvir. A palavra do Senhor, ela fala assim, disse Davi, então, ele ergueu a sua voz, calou-se, se repôs, chorou e estava muito cansado, Davi. Diz
Diz o texto aqui que ele estava cansado, chorou, clamou até que perdeu as suas forças. Mas mesmo assim, Davi se reergueu e mandou chamar o sacerdote Abiatar. Acabar ali Davi, diz o texto aqui, ele está acompanhando no versículo 7, 8 e 9. Diz só, então consultou Davi ao Senhor. Olha só. Davi, ele não se deixou ser movido pelo momento. Davi poderia muito bem, ali como aqueles soldados, ter perdido sua cabeça. Os soldados, por não pensarem direito, que vão apedrejar Davi, achando alguém para culpar. Davi não. Davi se levantou e procurou ali consultar ao Senhor primeiro. Ele falou assim: eu vou atrás, eu vou correr da minha família, eu vou encontrá-los onde for. Mas primeiro, eu vou buscar a Deus, se eu posso ou não. Davi buscou ali a aprovação de Deus. Ô filha, nessa luz da área, por favor, filho. Davi buscou a aprovação do Senhor. Aí diz a palavra de Deus assim: Davi, ele consultou ao Senhor. No caso, Davi orou. Aqui diz assim, no versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: será que eu posso prosseguir essas tropas? Seguirei eu as tropas, Senhor? Será que eu alcançareis? Então, Senhor, porque Davi clamou, Davi perguntou, não foi movido pelo momento de sair. Ele consultou primeiro a Deus. Por ter colocado Deus em primeiro lugar, o Senhor respondeu de imediato a Davi. Aleluia. Daí o Senhor falou assim: vai porque você vai vencer, vai porque a tua família vive e você vai resgatar um a um. Glória a Deus, aleluia. Veja o que Deus faz, irmão. Isso é a importância de clamarmos a Deus, de falarmos, de consultar Ele antes de sair do nosso lar, antes de pregar fora a palavra, ou antes de fazer uma missão, glória a Deus, aleluia, de mudar de uma cidade para outra. Primeiro, consulte a Deus, aleluia. Não faça nada de acordo com o momento, consulte primeiro a Deus, aleluia. Eu já quebrei tanto a cara por não consultar a Deus, meu irmão. Já falhei tanto. E acredite, cada ação tem uma consequência. Mas eu quero te dizer o seguinte: assim como Davi, eu estou aprendendo, aleluia. E eu aprendi nesta palavra que tudo que eu hei de fazer, primeiro eu vou consultar o meu Deus, aleluia. Aqui fala que por Davi ter primeiro consultado, ter buscado a Deus, no dia de tudo, né? A tua família, do filho, Deus imediatamente respondeu a oração de Davi, dizendo: vai porque eu serei contigo, vai porque você vai recuperar sua família, ninguém vai tocar nos teus, aleluia, vai porque eu darei a vitória, aleluia. Vê a importância? Partiu por Davi, ele e 600 homens com eles, aleluia. E achava, então chegou ao ribeiro, onde passaram, e ali ficaram para trás. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu falar para você, moral da história, porque esse texto é longo, se eu for contar aqui, eu ficaria com prazer a noite todinha citando para você essa história. A noite todinha, acredite. Irmão, aqui no caso está relatando que Davi teve a vitória. Deus usou um servo, que era servo desses inimigos, né, que raptaram a família lá na cidade, a família de Davi. Esse homem teve um servo, e por ele humilhar o servo, pisar tanto no servo, e descartá-lo quando esse servo adoeceu, no relato do texto aqui, ele fala assim, que ele fugiu da presença desse homem maldoso. E ali, através de Deus, esse homem teve um encontro com Davi, depois do rio, aleluia. Então, ele falou assim: não matas a mim, aleluia, pois eu já fugi para sobreviver lá desse homem para Davi. Então, ele falou assim: você pode me levar até onde esse homem está? Ele falou: levo, se você prometer pelo seu Deus que não me fará mal. Davi prometeu. No caso, esse homem ali, o instrumento de Deus para guiar Davi. Está vendo aí? É isso que o texto relata. Irmão, eu aconselho você a ler esse texto, que é maravilhoso. Tá? 1 Samuel 29, 30, é maravilhoso. Então, assim, minha irmã, meu irmão, eu quero dizer para você assim: Deus usa quem Ele quer. Deus vai usar alguém para te guiar.
Deus vai usar alguém para te instruir, aleluia. No momento da aflição, Ele não vai te deixar sozinho. Ele está contigo, aleluia. Amém? E Davi foi lá, Davi guerreou, ainda tomou posse dos utensílios que tinham roubado, e relata o texto que o homem se levantou, um dos soldados, né, falou assim, que era para dividir os utensílios entre aqueles que foram, porque muitos ficaram antes do riacho, que não quiseram ir, entendeu? Tiveram medo. Então aqueles que foram, era para dar os utensílios junto com Davi. Mas Davi, como tem um coração reto, íntegro e temente a Deus, e não avarento, falou assim, não. Se um vence, todos vencem. Que os utensílios, as partes deles, sejam para todos por iguais, aleluia. Independente daqueles que foram ou não, aleluia. Seja repartido por igual. Porque essa é a lei, aleluia. Essa é a verdade. Como Davi era generoso, aleluia. Mesmo que eles não quiseram atravessar, tiveram medo, no fim das contas, ali, eram pessoas que estavam apoiando a Davi, aleluia. Que disse assim, eu vou contigo, Davi. Mesmo que tivesse sido até a metade do caminho, Davi não se esqueceu deles. Viu? Sabe quantos aí estão sendo esquecidos? Muitos que voltam para Jesus, chegam até a metade do caminho e acabam desistindo. E não acham aqueles que se lembram, que dê a palavra, assim como Davi, que faz a justiça, que vai atrás, que busca. Glória a Deus. Aqui Davi falou assim, se eles aceitaram, se um vence, todos vencem. Então, seja repartida cada um a todos por iguais. No caso, Davi não se esqueceu daqueles, aleluia. E ele ainda foi atrás, aleluia, e fez a justiça, aleluia, Jesus. Como é bom confiarmos em Deus, meu irmão, como é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu peço perdão, porque eu comecei a fazer essa live, era 5 horas, né? Perdão, porque eu começo a falar, eu não quero mais parar, mas tem que ter decência, né? Perdão. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui fazendo essa live com vocês, amém? Se vocês têm precisando de oração, comenta, que eu estarei aqui pegando nos comentários nomes das pessoas que vocês querem apresentar. Fala assim mesmo, preciso de um milagre do meu filho, fala o nome da pessoa. Deus vai operar grandemente, provoque um milagre. Não fique esperando, meu irmão. Assim como aqueles soldados que fizeram culpar alguém e não tiveram atitude para ir lá, para consultar primeiro a Deus. Então não fique assim, meu irmão. Não fique esperando que o milagre caia na sua porta, não. Busque, provoque o milagre assim como Davi. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo aí tenha discernido para vocês a mensagem. Se eu falei palavras muito duras, peço perdão, mas eu tenho que ser realista com as coisas de Deus, aleluia. Compartilhe essa live para que muitos já sejam tocados, muitos têm passado por momentos terríveis, aleluia. Angústia, perseguição aí, como Davi. Muitos nos são deixados para trás, assim como esses soldados que foram até metade do rio. E por isso, aqueles outros que chegaram lá não queriam dar a bênção para eles, os tecidos. Mas Davi não, Davi se lembrou deles. Davi não se esqueceu, não os abandonou. Então, compartilhe essa live para que muitos não sejam tocados, para que muitos também vão ser alertados. Amém? Aqui é a diaconisa Fabiana, do Ministério Casa de Deus, da Vida, da pastora Mari Santos. E esse aqui foi mais um tempinho. Amém? Tchau, tchau.